Deus está olhando. E no dia 30, Ele estará vendo. O que cada um produziu até essa data. E uma coisa pode ter certeza: se Ele estiver se agradando em maioria das pessoas que tem um governo cristão, Ele irá permitir que Bolsonaro seja reeleito. Mas se ele não estiver se agradando, isso não irá acontecer. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, trazendo mais um vídeo daqui do Japão. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma mensagem que eu li na Bíblia. E a mensagem de hoje, ela se encontra no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 16. E essa mensagem, ela está dizendo assim: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai Celestial. E é essa a mensagem de hoje. Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. E aqui, pessoal, nessa mensagem, o próprio Jesus, ele está falando assim, que todo cristão, todas as pessoas que uma vez chegaram ao conhecimento da verdade, uma vez conheceram o Evangelho da salvação, recebeu uma força, recebeu o poder de Deus. E esse poder, ele é o reflexo do próprio Deus em nossas vidas. Como está dizendo aqui as palavras de Jesus. E a pessoa, ela passa a brilhar. A luz desta pessoa reflete através das suas atitudes, das suas ações, das suas formas de pensar. Tudo aquilo de bom passa a fazer parte da vida da pessoa que recebe essa luz. E esse brilho é o poder de Deus nas nossas vidas. E nós estamos vivendo num tempo o qual o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o puro Evangelho, ele ficou deturpado. Ele ficou apagado. Ele ficou escurecido. Por causa das pessoas que não refletem essa luz que uma vez recebeu
e hoje se apagou. De repente vocês podem chegar e analisar o sentido dessa palavra que o próprio Filho de Deus, que Jesus, falou. E no tempo o qual nós estamos vivendo, nessa geração, nessa época, é o tempo profético. Nós estamos vivendo Mateus 24, aonde Jesus disse que a iniquidade iria aumentar e o amor de muitos iriam esfriar. É o que nós estamos vendo acontecer nos nossos tempos de hoje. E essa palavra aqui, ela está também dizendo que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que reflete essa luz. Como ele diz, essa luz deve brilhar para que as outras pessoas vejam em vocês Deus através da sua vida, e assim elas possam também querer o seu Deus. Então hoje nós vemos no mundo completamente ao contrário. O mundo cristão, principalmente. Nós vemos hoje, nesse tempo, as pessoas se odiando. As pessoas um contra o outro. Uns contra os outros. Famílias se dividindo. Por causa de opiniões diferentes. Como, por exemplo, nós estamos vivenciando um período o qual o Brasil está trocando a sua presidência. E de um lado, nós temos uma maioria que está com seu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. E do outro lado, vemos também outra maioria que está também com seu candidato Jair Messias Bolsonaro. Como vocês podem ver, o título do vídeo está falando sobre a presidência do Brasil. Quem será o presidente em 2023? Nós vemos aqui, através dessa palavra, Deus dando uma direção para as pessoas que têm um compromisso, que conheceram, que conhecem o Evangelho da Bíblia, que conhecem as palavras e os pensamentos de Deus. Poderiam fazer a diferença, porque Deus, ele deu a oportunidade para que o Brasil tivesse um presidente que tem e teve a intenção de poder direcionar o povo com a liberdade de expressão do cristianismo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Por que houve o primeiro turno e Bolsonaro não se reelegeu no primeiro turno? O porquê que isso aconteceu?
E o porquê? Lula está prestes a assumir a presidência. Foi por pouco que ele não ganhou no primeiro turno. Então aqui nós vemos que Deus, ele deu a oportunidade para o Brasil ter um governo que guardou os valores e princípios que todo cristão tem como uma forma de se direcionar, se baseando nos ensinamentos de Deus, da Bíblia. Mas por que será que ele não foi reeleito novamente no primeiro turno? O porquê, pessoal? Se nós lemos a Bíblia, como eu venho anunciado, para que as pessoas venham ler o Novo Testamento e chegarem ao conhecimento da verdade, se as pessoas tivessem feito isso, ou tiverem a intenção de fazer ainda no tempo que resta antes de ir votar para o segundo turno, com certeza a promessa que Deus tem para a nação daqueles que o temem será grande. Mas, pelo que nós estamos vendo até aqui, o que está sendo anunciado entre as pessoas, principalmente por aqueles que conhecem o Evangelho, que se titulam como cristãos também, o que está sendo anunciado por essa turma é o ódio. O ódio, a raiva. E isso está fazendo com que muitas pessoas venham ficar escandalizadas, porque nós vemos nesse cenário que está acontecendo em relação às eleições, a expressão do puro ódio. Pessoas que seguem o governo de direita, o qual o Bolsonaro é o presidente, expressando puro ódio. E aqui, nessa palavra, ela diz que quando uma pessoa recebe o Evangelho, ela recebe a luz, ela vai brilhar essa luz, para que através da vida dessa pessoa, outras pessoas olhem e queiram também receber o Deus verdadeiro. Mas o que nós vemos é um cenário completamente ao contrário. Cristão exalando ódio, raiva, brigando com a família, criando inimizades uns com os outros. Isso é uma vergonha no meio cristão. Pessoas sendo orientadas pelos seus líderes religiosos a expressarem a raiva e o ódio, como nós podemos ver aí. Depoimentos de vários pastores, líderes religiosos de grandes denominações expressando ódio em relação ao seu candidato oposto. Ódio ao PT.
ódio ao Lula. E pessoas que se consideram cristãs, pessoas de igrejas, pastores, líderes. E de repente eles olham para o mundo da forma que está e acham que Deus é cego, que Deus não está vendo. Acha que Jesus não está enxergando o que eles estão manifestando, o puro ódio. Esse é o cenário que nós vemos no mundo hoje, em relação à política, o tempo no qual estamos vivendo. As pessoas estão andando desorientadas. O porquê? O porquê elas não têm o mínimo interesse em querer praticar o que elas aprendem na Bíblia. Esse é o cenário que nós vemos hoje. O cumprimento da palavra está tão forte, Mateus 24, que o amor das pessoas acabou. Virou algo normal a expressão do ódio no meio cristão. Quando nós olhamos para o cenário do governo da esquerda, o Lula, essa expressão é visto de uma forma diferente, porque ali, e as pessoas que seguem, em maior número até, não têm o conhecimento do Evangelho, não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Então é normal, seria até normal uma expressão desta, mas é uma vergonha para o povo cristão. É uma vergonha para você, pastor, que está fazendo com que o seu rebanho, o seu povo, o qual você tinha que direcionar para refletir a luz do Evangelho, como essa palavra que está sendo lida aqui, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. E por isso louvem a Deus, ao Pai Celestial. Vocês vão pagar um preço muito alto por isso. O partido de esquerda do PT não chegaram, em maioria das pessoas que votam para o Lula, para o PT, não chegaram ainda ao conhecimento da verdade. Então seria para ser ao contrário. Eles que deveriam estar expressando esse ódio todo, mas não é o que nós vemos no cenário da política. O cenário que nós vemos é outro, completamente diferente. Aquele que deveria expressar, refletir o brilho, está refletindo o ódio. Os cristãos que deveria estar refletindo o brilho de Deus, como eu li aqui nessa palavra, através das suas boas obras, estão fazendo completamente ao contrário. Estão refletindo o ódio, expressando a raiva, o desejo de vingança. As pessoas que estão seguindo também o Bolsonaro,
em maioria, o povo é cristão, de alguma igreja, de alguma denominação evangélica. Em maioria é o povo cristão, porque ele está sendo acompanhado por inúmeros pastores e líderes de igrejas evangélicas. E essas pessoas estão refletindo ódio. E pensam que fazendo um propósito de jejum, de oração, reunir os grupos e querer mostrar que o PT está errado e que o Bolsonaro está certo, que o Lula está errado e que o Bolsonaro está certo, pensam que com isso estão ajudando a conseguir colocar novamente o Bolsonaro na presidência. Olha só, presta atenção você, cristão. Quando Deus permitiu o governo Bolsonaro entrar, Deus deu a oportunidade para o Bolsonaro chegar ao conhecimento do Evangelho, a conhecer a Bíblia, a colocar Deus acima de tudo, como primeiro, manifestar uma vida realmente de alguém que está acreditando que Deus está no comando, no controle. Mas não foi isso que ele fez. E o povo que segue o Bolsonaro também tinha a oportunidade de realmente mostrar que Deus está no controle acima de tudo também. E deveriam refletir isso que eu li aqui agora, nesta palavra. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai Celestial. Deveria refletir isso, e não ódio, como nós temos visto por aí. E esse ódio não fica apenas contra o partido do PT. Esse ódio vai bem além, porque se essa pessoa tem algum familiar que não concorda e irá votar ao contrário daquilo que ela acha que é certo, que não irá votar no Bolsonaro, se torne inimigo dessa pessoa. Se torne inimigo. E é o que nós estamos vendo, estamos presenciando esse cenário atualmente no mundo. Chegam até matar, se for preciso, por causa dessa eleição. Isso é triste, porque não era para ser assim. A palavra, quando chega na vida de uma pessoa, quando o Deus que ela crê está acima de tudo, ela vai refletir isso que eu li para vocês aqui. O cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia e praticar aquilo que aprende, tem essa reação. Essa eleição que está tendo foi muito bom. Está sendo muito bom para aqueles que têm um compromisso com a verdade, querem Deus, ver realmente quem são os seus líderes. Como eu tenho visto aí na internet, pessoas conhecidas, pastores, líderes, expressando ódio contra o PT, odiando. E as pessoas vão seguindo. O público, os membros dessas igrejas vão seguindo esses pensamentos. Pastores obrigando os seus membros a votarem no Bolsonaro. Porque se não votar, vão serem até excluídos das igrejas. Olha o ponto que chegamos, olha só o nível que chegou. A pessoa não tem o direito, acabou. Nesse cenário que nós vemos, não existe democracia.
Porque se uma pessoa for votar no governo de esquerda, for votar no Lula, essa pessoa já está condenada ao inferno. É isso que eles estão anunciando. É isso que estão anunciando. Tem igreja que está chegando a fazer absurdo até, não deixando nem com que seus membros participem até da Santa Ceia. Pura expressão de ódio. Acham que Deus é cego e não está vendo esse cenário. Depois querem se reunir e fazer jejum. Vamos fazer tantos dias de jejum para poder chegar até a Deus, para que Ele venha responder às nossas orações. E venham assim fazer com que o Bolsonaro seja reeleito. Eu tenho uma triste informação para dar para vocês. Isso não vai acontecer. O tempo determinado para que as pessoas viessem honrar o período que Deus deu a liberdade para o governo cristão tomar posse e guiar segundo a palavra da verdade, chegou. Dia 30 de outubro chega ao fim. Você acha que Deus olha para o mundo do jeito que está hoje, inclusive para o Brasil também, que é um país cristão, que poderia, em maioria, estar andando com temor diante dele, temendo, colocando ele realmente acima de tudo? Você acha que Deus olha para isso e vê que o povo não está fazendo como deveria fazer e irá ainda assim fazer aquilo que vocês estão pedindo? Isso não vai acontecer. Porque é a mesma coisa quando a pessoa tem um filho rebelde e fica fazendo os gostos desse filho ainda. Fica dando para esse filho aquilo que ele quer. É a mesma coisa. Deus não irá fazer isso. Porque no reino de Deus existe uma disciplina. Não é bagunça, não. Não é isso que nós estamos vendo por aí acontecer, esse ódio, essa total expressão de ódio em relação ao próximo. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Bíblia, o ensinamento que Deus deu através do Novo Testamento para o povo, acabou. Porque essas pessoas preferem seguir os seus próprios pensamentos. E vai virando um tsunami, essa expressão de ódio. Sem respeito nenhum sequer ao próximo. E muito menos aos seus familiares ainda, que de repente tem outra opinião, quer votar em outro candidato. Criou um inimigo. E aí onde entra que se cumpre a palavra, os inimigos do homem serão da sua própria casa. E isso que nós estamos vendo, quando chegar no final desse período, se Deus estiver contente com Bolsonaro, se Deus estiver contente com todo o povo cristão que está apoiando Bolsonaro, ele irá ser reeleito. Ele irá ser reeleito. Mas, se Deus não estiver contente com essa maioria que está expressando esse ódio todo, que está falando que Deus está acima de tudo, mas na verdade não está.
O que está sendo colocado acima de tudo é o ódio. Se Deus não estiver contente com esse povo, pode ter a certeza que Lula irá ser o novo presidente. E é assim que vai acontecer. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Bíblia, ele traz essa luz para a vida das pessoas. Então alguma coisa está errado. Algo está errado. Alguma coisa está errado. Ou essa palavra que eu li para vocês aqui da Bíblia, que está falando que o cristão deve refletir o brilho e deve brilhar para que as outras pessoas vejam, e assim elas também queiram a crer no único Deus. Ou essa palavra está errada, ou você está certo. É isso que faz a pessoa poder ter uma opinião, formar uma opinião certa, uma opinião dentro de uma verdade. Nós estamos vivendo um período aonde, como eu disse, o amor das pessoas acabou, esfriou. O ser humano tornou-se inimigo um do outro. Um querendo ver o mal do outro. Esfriou, apagou a luz. Então cabe a cada um de nós, nesse período qual nós estamos vendo, esse cenário, do período qual nós estamos vivendo, e chegar numa conclusão. Cabe a cada um de nós. Olha para você. Olha para você. Analise. Qual está sendo a sua expressão nesse momento? Para você cristão que está assistindo esse vídeo, para você, todos que se consideram cristão, qual está sendo a sua expressão em relação ao PT? Ódio? Ou, independente da situação, está sendo essa expressão aqui, desta palavra, onde está dizendo que tem que brilhar a luz na sua vida? Cabe analisar. Se em maioria, uma coisa é certa, se em maioria as pessoas que estão querendo que o governo de direita continue, se em maioria as pessoas de direita estão querendo que o governo Bolsonaro continue, elas têm que fazer uma autoanálise. Enquanto há tempo ainda. Enquanto há tempo. Temos esse mês para cada um de nós se autoanalisar e ver qual está sendo a sua expressão. O que você está refletindo? À luz do Evangelho, em relação a essa palavra
que eu li para vocês aqui, ou o ódio, a escuridão. De repente, se essa luz em você estiver apagada, e se a maioria das pessoas que se consideram cristãos e querem que o governo de direita seja restabelecido, se essa luz estiver apagada, ela tem que ser acendida. Ela tem que acender. Em maioria. Porque foi como Ezequias. O rei Ezequias, ele recebeu uma determinação de Deus que ele iria morrer. Mas quando o profeta chegou até ele e diz: você irá morrer, ele foi ter com Deus. Ele virou e chorou. Ele foi conversar com Deus. Ele foi rever todos os conceitos dele. E aí então, Deus mudou de opinião. Deus mudou de opinião, porque ele ouviu as palavras de Ezequias. E o profeta voltou até o rei Ezequias e disse: Deus ouviu a tua oração e será-te acrescentado mais 15 anos. Se você quiser ver esse governo novamente sendo representado por você como cristão, faça que nem Ezequias. Reveja todos os seus conceitos. Se humilhe. Peça perdão a Deus. Peça perdão. Porque, para falar a real, o governo de direita está quase chegando no fim. O governo da esquerda está vindo com tudo para cima. Só Deus que pode mudar essa história. E a conclusão é essa. Se Deus estiver contente com esse governo que está no momento, o povo agindo dessa forma que estão agindo, esse governo irá continuar. Mas se Deus estiver decepcionado com a nação brasileira de direita que deu para eles um governo cristão, assumindo o evangelho, o cristianismo, como nós vemos aí, que está sendo feito pelo Bolsonaro, se Deus estiver contente com essa presidência, com o presidente e com o povo cristão, o Bolsonaro irá continuar no poder. Mas se Deus não estiver contente da forma que as pessoas estão fazendo, a expressão do puro ódio sendo manifesto, nesse período de reeleição, se Deus não estiver contente, pode ter certeza, o Bolsonaro não irá continuar.
Então, qual que é o propósito desse vídeo? Fazer apologia ao Bolsonaro e falar que o Lula tem que ficar na presidência, no governo? Não. Não se trata disso, porque tudo o que acontece debaixo do céu tem um propósito. Mas Deus, assim como ele mudou também o propósito que tinha na vida de Ezequias, quando disse que ele iria morrer, assim ele pode mudar também o destino do Brasil e permitir com que Bolsonaro continue no poder, dando para ele outra oportunidade para realmente mostrar que Deus está acima de tudo. Como ele vem anunciando, que é um cristão. Que ele, sendo reeleito, o propósito dele venha ser agora um praticante do Evangelho. Só que para isso acontecer, o povo tem que se humilhar, o povo tem que se arrepender do que estão fazendo, parar com toda essa expressão de ódio, de destruição, inimizade, contendas. Pessoal, tem gente que está se matando por causa dessa eleição. Um brigando com o outro, um odiando o outro. Quando vemos isso procedendo de um lado de esquerda, é até aceitável ainda, porque em maioria eles não conhecem o Evangelho. Mas e você, cristão? Perdeu respeito, perdeu temor. Quando se direciona ao candidato, o candidato oposto, que é o Lula, já vai logo detonando ele, cristão. Esse vídeo ele não está indo para você que não chegou ao conhecimento do Evangelho, não. Porque você que não chegou ao conhecimento do Evangelho, você vai ter a sua oportunidade de conhecer e ter realmente uma regeneração. Mas esse vídeo vai para você que conhece o Evangelho, para você que se titula cristão, para você que leva o título de pastor, mas é a expressão do próprio ódio. Esse vídeo vai para você. Se realmente vocês quiserem, povo cristão, ver o Bolsonaro ser reeleito, se arrependam. Muda a sua maneira de agir. E venha deixar com que essa luz do Evangelho, como nós lemos aqui, venha realmente brilhar e venha servir de testemunho para aquele que não conhece o Evangelho, saber que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele reina. Está nas suas mãos. Tem cristão que é fanático pelo Bolsonaro. Briga com a mãe, com o pai, com o irmão, só porque de repente a mãe, o pai ou o irmão tem um candidato diferente. Só porque a mãe, o pai, irmãos, parentes, familiares irá votar para o Lula. Um cristão expressando ódio por causa disso, se tornando inimigos. Eu falo isso não pelo que eu só vejo pela internet, mas pelo que eu vejo acontecendo nos meus próprios parentes mesmo. Expressão de ódio. Um se levantando contra o outro por causa do Bolsonaro e do Lula. Para o cristão isso tem um peso alto.
Porque a palavra aqui que eu li para vocês hoje, ela está dizendo assim: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai Celestial e queiram o seu Deus também. É isso. É essa palavra aqui. Então há tempo ainda para mudar essa história. Abandona todo esse ódio e deixe com que essa luz brilhe para que as outras pessoas possam ver. E é isso, pessoal. É essa a mensagem de hoje. Agora, se não acontecer um arrependimento, uma mudança enquanto há tempo, o PT irá entrar na presidência. É isso que irá acontecer. E isso não vai afetar as pessoas que realmente têm um compromisso com a verdade. Não irá afetar, porque a palavra ela diz que a pessoa que ela anda nessa luz, ela irá ser livre de qualquer adversidade que vier sobre ela. Deus estará ali, junto com ela, dando uma direção, protegendo, ajudando. Foi como ele fez. Na mesma época também nós podemos ver como exemplo quando foi para destruir o mundo, porque Deus não estava contente com a humanidade. Deus preparou ali uma arca para Noé e a sua família. E assim Deus ele vai fazer também. Pode entrar o governo que for, governo de direita, governo de esquerda, aquele que está tendo um compromisso com a verdade, isso não vai fazer diferença na vida dela. Mas aqueles que estão dizendo que são evangélicos, cristãos, mas estão tendo atitudes completamente ao contrário do que a palavra do Novo Testamento diz, o que irá vir irá ser a decepção. A decepção. Então, o tempo agora é tempo de rever os conceitos, aproveitar o tempo que tem ainda, o tempo que resta. Rever os conceitos e pôr a sua casa em ordem. Mudar completamente a forma de se expressar em relação ao seu próximo. Respeitar a opinião de cada um. Deixar prevalecer o que já é constituído por lei, a democracia, o respeito por qualquer outra religião, por qualquer outra pessoa. Porque Deus ele olha para o mundo e olha para o Brasil e olha para você também. E vê qual está sendo a sua expressão. Se é a luz do Evangelho ou se é o ódio da escuridão. Então reveja os seus conceitos enquanto há tempo. Deus está olhando. E no dia 30, Ele estará vendo. O que cada um produziu até essa data. E uma coisa pode ter certeza, se ele estiver se agradando em maioria das pessoas que tem um governo cristão, ele irá
permitir que Bolsonaro seja reeleito. Mas se ele não estiver se agradando, isso não irá acontecer. Assim como Deus não se agradou do governo que estava tendo os Estados Unidos, não reelegeu, não deu oportunidade de reeleger Trump, o Brasil está caminhando para esse mesmo caminho de perder a oportunidade de reeleição com o governo cristão. Por causa do povo rebelde, que não respeita, que não quer um compromisso com o evangelho, com a palavra. Porque em maioria o povo é cristão, povo conservador, povo evangélico, mas desrespeita o seu próximo, ofende, reflete o ódio e age como se fosse uma pessoa que não conhecesse o evangelho, na verdade. E o mais vergonhoso ainda é que isso vem de pastores, de líderes. Que poderia estar direcionando o povo a fazer da forma certa. Mas ele mesmo está expressando o próprio ódio. Do candidato de esquerda. E fazendo assim, Deus ficar abaixo de tudo. E fazer com que o povo que está exalando esse ódio se sintam acima de todos. E o Brasil não precisa disso. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta.
Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.